Pai, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de abrir a Tua Palavra. Tantas pessoas do mundo, Pai, queriam ter esta oportunidade de abrir as Escrituras neste dia e não podem. Mas o Senhor nos conduziu a estarmos na Tua casa nesta manhã e podermos abrir a Tua Palavra e ter a certeza de que Teu Espírito há de falar ao nosso coração nesta manhã. Assim, Santo Espírito, venha nos edificar, venha nos ensinar, venha nos instruir, para que possamos continuar a ser luzeiros neste mundo que anda em trevas. Abençoe o Teu povo nesta manhã com a Tua Palavra, Senhor. É o que te peço a oração que faço, que fazemos todos, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 8 diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo só juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulom. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui, meus irmãos, vamos sentar. Um escritor francês de séculos atrás, chamado Victor Hugo, disse certa vez assim, abre aspas: a Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. Continuando, a Inglaterra criou Shakespeare, mas a Bíblia criou a Inglaterra. Fecha aspas. Um ex-presidente americano, também de séculos passados, chamado Woodrow Wilson, disse também certa vez em um comício, abre aspas: a América nasceu para exemplificar a devoção aos elementos da justiça derivados das relações das Sagradas Escrituras. Fecha aspas.
Dois países, meus irmãos, que falam a mesma língua, dois países que têm uma ligação paterna e fraterna, porque um país praticamente veio da colonização do outro e também recebeu deste outro país, no caso aqui os Estados Unidos, receberam da Inglaterra os primeiros missionários que pisaram naquela terra e ali então levaram as escrituras para começar a pregar num primeiro momento aos índios americanos e depois então se espalhou para várias colônias americanas a palavra do Senhor. Não à toa, meus irmãos, que este grande escritor francês chegou à conclusão de fato que a Inglaterra era um país de dois livros, porque na Inglaterra se liam dois livros naquele tempo. Um era Shakespeare, e se viam as peças teatrais de Shakespeare. E o outro eram as Escrituras, porque era o único livro difundido na Inglaterra. E grande parte da população, depois do advento da Bíblia do rei James, teve conhecimento das Escrituras porque elas foram distribuídas em larga margem para a população da Inglaterra, que era uma população, na sua grande maioria, de analfabetos. Mas com o advento de escolas, o advento então das Escrituras, passaram e aprenderam então a ler através da Palavra de Deus. Estou dizendo isso, meus irmãos, porque as Escrituras sempre tiveram importância primordial na história da humanidade. Não há nenhum outro livro na história da humanidade que tenha sido tão lido quanto as Escrituras. E o segundo livro mais lido no mundo, lido por milhões e milhões de pessoas, é um livro chamado O Peregrino, que é um livro do John Bunyan, que também era um crente, era um cristão, e durante a sua estadia numa prisão, ele escreveu então a história do Peregrino. É o segundo livro mais lido na história da humanidade. Assim, meus irmãos, as Escrituras, a Palavra de Deus, ela tem uma influência total no comportamento social. Assim sempre o foi. Nós, que somos de uma cultura judaico-cristã, que somos de uma cultura do livro, somos de uma cultura das Escrituras, somos de uma cultura da Bíblia, a maioria dos nossos comportamentos, que muitos dizem hoje, chamam hoje comportamentos conservadores ou comportamentos da direita, mas na verdade não são comportamentos conservadores, não são comportamentos de a pessoa que é da direita, mas são comportamentos oriundos, meus irmãos, das Escrituras, oriundos daquilo que Deus transmitiu ao seu povo por séculos e séculos e formou dentro do seio social um código de ética, um código de moral, um código de leis que nós deveríamos, portanto, obedecer. E isso está entranhado em nós, isso está no nosso coração, a tal ponto, meus irmãos, que até mesmo pessoas que não são cristãs, muitas pessoas que não são cristãs, que não compartilham da nossa fé, não comungam da nossa esperança em Cristo, são pessoas que servem, às vezes servem as Escrituras sem saber, andam segundo as Escrituras sem saber. São pessoas honestas, são pessoas éticas, são pessoas que andam de forma moral, são pessoas que você olha e fala, parece até um cristão, né? Mas não é, não comungam da tua fé. Mas essa cultura bíblica está tão enraizada no seu coração que ela parece uma pessoa da fé. Desde o início, meus irmãos, desde a formação do povo de Deus, Deus ele se propôs a colocar como um guia, como um orientador ou um mapa indicando uma direção correta para onde você deve prosseguir, para onde você deve andar. Ele sempre colocou uma palavra. Foi assim com Adão. Foi assim com todos os outros. Com Adão ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Daquela árvore ali você não pode se alimentar. Daquela árvore você não pode
comer, porque o dia que você comer, você vai sofrer um juízo, e o juízo será a morte. E Adão então pecou, comeu, desobedeceu, e dali em diante entrou o pecado na humanidade, e aí vivemos então a história já do pecado na humanidade. Deus, Ele chama, meus irmãos, Ele chama Abraão, Ele dá ordens a Abraão, depois mais à frente Ele vai dar ordens a Isaac, Ele dá ordens a Jacó. Quando finalmente Ele vai formar o seu povo, Ele levanta Moisés, e de Moisés então vai proceder aquilo que nós conhecemos como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a lei mosaica, que é a lei que o judaísmo cumpre até os dias de hoje. Assim, meus irmãos, desde o início, Deus se propôs a deixar para o seu povo uma palavra, e esta palavra deveria ser entendida, compreendida, deveria ser uma palavra que trouxesse para o nosso coração alegria, e não só isso, através dessa compreensão e alegria, nós deveríamos então obedecê-la, andar segundo os preceitos das Escrituras, andar segundo aquilo que Deus nos propõe. Quando nós olhamos para este texto, o que nós vemos aqui, meus irmãos, historicamente falando, é um povo voltando de 70 anos de cativeiro. Aqui nós vamos encontrar os remanescentes do cativeiro de Israel, da nação de Deus, porque esta nação um dia pecou contra o Senhor ao desobedecer a palavra de Deus, ao não cumprir os mandamentos do Senhor, ao trazer ao seu coração outros ídolos, outros deuses. Deus então, de uma forma definitiva, Ele trouxe juízo tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul, tanto a Israel quanto a Judá, levando então grande parte daquela população para um cativeiro, primeiro assírio, depois babilônico, e por fim então já era uma outra nação que aprisionava o povo de Deus. E aí, depois de 70 anos, havia um remanescente, havia um povo que queria voltar para a sua terra, queria voltar para aquela Jerusalém que havia sido destruída há 70 anos atrás. E agora então, com os decretos que vieram, foi autorizado ao povo retornar para a sua terra. Neste momento, já havia grande parte da população, já havia retornado, já havia reconstruído os muros de Jerusalém, já havia reconstruído o templo de Jerusalém, mas faltava uma coisa, meus irmãos, aqui para este povo. Uma coisa que ainda não havia sido restaurada, uma coisa que ainda não havia sido renovada, uma coisa que ainda não havia sido buscada por este povo. Muros reconstruídos, templo reconstruído, mas agora falta algo, e o que faltava era a restauração da palavra de Deus no coração daquele povo. Pois aquele povo passou 70 anos longe das Escrituras, longe do agir de Deus, longe da presença de Deus, passaram 70 anos olhando, observando, mas não mais se misturando, olhando, observando aquelas nações que estavam escravizando eles ali, idolatrando, servindo a outros deuses. E agora então eles estão ansiosos por haver uma restauração das Escrituras no seu coração, na sua vida. Um escritor chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer que Neemias, aqui ele faz uma grande convocação, ele chama de congresso bíblico. Esse aqui foi o primeiro congresso bíblico depois do cativeiro. Neemias então reúne todos os sacerdotes, levitas, escribas, todos aqueles que poderiam ensinar o povo as Escrituras. Ele chama Esdras para ser o grande preletor daquela restauração, o grande convidado daquele congresso bíblico. E então ali as Escrituras são lidas para o povo, mas não são só lidas, as Escrituras são também explicadas, meus irmãos. Estava aqui tudo pronto para o povo voltar a caminhar com Deus. Mas para o povo voltar a caminhar com Deus, não bastava ter um templo reconstruído,
Não bastava que as muralhas de Jerusalém tivessem sido reconstruídas ali para então proteger o povo agora dos seus adversários. Não, havia algo de principal, meus irmãos, para que o povo voltasse a andar com Deus. Era que a palavra de Deus voltasse a surtir e a fazer efeito no coração daquele povo. As Escrituras precisavam voltar a ser pregadas para aquele povo. E o que acontece aqui em Neemias capítulo 8 é exatamente isso, um avivamento, uma restauração das Escrituras no coração daquele povo. Meus irmãos, a principal incumbência da igreja, dizia Martin Lloyd Jones, a principal incumbência da igreja e de um ministro cristão é pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa principal incumbência. Essa é a principal missão que Deus colocou no coração da sua igreja, pregar as Escrituras. Porque o cabeça da igreja é o verbo. O cabeça da igreja é a própria palavra. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus, como exemplo maior para nós, fez quando Ele veio ao mundo? Ele veio apresentar o reino de Deus. Ele veio estabelecer o reino do Pai. Ele veio apresentar o Pai aos seus filhos que estavam desgarrados. Ele veio apresentar a si mesmo como aquele que veio para salvar o seu povo, mas não salvar o seu povo só e somente só por uma obra de cruz, pela morte na cruz, pelo derramar do seu sangue e por uma ressurreição ao terceiro dia. Não! Ele veio trazer salvação ao seu povo através também, meus irmãos, e principalmente da restauração da palavra de Deus no coração do seu povo. E isso, meus irmãos, é provado quando nós olhamos o Evangelho de Mateus e nós vamos ver Jesus passando pelo batismo, vamos ver Jesus passando pelo batismo de fogo lá no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito até o deserto, então, para ali ser tentado por Satanás, e vamos ver depois, logo depois, então, Jesus subindo no monte, e ali então proclamando o famoso Sermão do Monte. E o que Jesus faz no Sermão do Monte? Ele traz o ensino, ele explica a lei mosaica àquele povo. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver Jesus trazendo todo o Pentateuco para a vida daquele povo, mas agora numa abordagem que o povo pudesse compreender de uma forma melhor as Escrituras. Assim, a incumbência maior de uma igreja não está relacionada aos seus eventos. A incumbência maior de uma igreja, de um ministro cristão, é proclamar os oráculos de Deus, é proclamar a palavra de Deus. O que faziam os profetas, meus irmãos? Se não proclamar os oráculos de Deus, o rolo descia, e descia forte. E os profetas então proclamavam aquilo que Deus queria para o povo, que Deus queria para a nação, porque essa era a incumbência principal do ministério profético. Era falar de Deus, era proclamar Deus, era chamar a atenção do povo para uma obediência às Escrituras, era exortar o povo a andar com Deus através da sua lei, através da sua palavra, através, portanto, das Escrituras. Porque são as Escrituras, meus irmãos, que transformam o nosso coração. São as Escrituras, meus irmãos, que nos fazem andar em novidade de vida. São as Escrituras, meus irmãos, que nos convencem do juízo, da justiça, que nos convencem da verdade. É a Escritura, meu irmão e minha irmã, que traz uma nova realidade em Cristo para o nosso coração. Não são livros deste mundo, mas é o livro de Deus, que Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo, porque ali já existia o verbo de Deus, que era Cristo, e por uma só palavra tudo se fez e se formou. Portanto, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo do livro, nós somos o povo das Escrituras, mas infelizmente, meus irmãos, os anos se passaram e nós não somos mais reconhecidos como o povo do livro. Não somos mais chamados de povo da palavra, porque há uma apostasia em relação às Escrituras das igrejas, meus irmãos.
Há uma apostasia em relação à pregação das Escrituras. Não é a explicação dos textos bíblicos. Não é uma condução das Escrituras, trazendo o povo hoje do século XXI, a viver o que aquele povo no passado vivia, para que haja uma compreensão histórica, social, cultural e também espiritual do que nós estamos passando hoje. O que este povo nos ensina, o que esta palavra diz ao nosso coração, o que ela explica para nós, que nós não podemos mais fazer como eles fizeram um dia. O que ele explica para nós que nós devemos fazer, que foi o acerto que aconteceu naquele tempo. O que as Escrituras transmitem para nós. Perdoe, meus irmãos, mas nós somos preguiçosos. Eu sei que é muito mais fácil olhar para uma tela de TV do que abrir um livro. É muito mais fácil. Mas se queremos um avivamento, se queremos, meus irmãos, se queremos os milagres de Deus, se queremos a manifestação do Espírito, se de vez em quando sentimos no nosso coração um vazio, por essa falta de uma proximidade maior do Senhor, isso só se dará, meus irmãos, através da palavra. Não há outro meio. Você pode quicar de um lado para o outro. Você pode gritar de um lado para o outro. Você pode correr de um lado para o outro. Mas só a intimidade de um quarto com as Escrituras e a oração é que vai nos trazer avivamento. Esse texto, meus irmãos, esse texto de avivamento daquele povo, esse texto de restauração das Escrituras daquele coração, esse texto traz a nós 3 ensinamentos. O primeiro é: as Escrituras precisam ser compreendidas. As Escrituras precisam ser entendidas. Eu não posso sentar num banco de uma igreja e não entender o que o pastor está dizendo. Um pastor não pode subir num púlpito, no altar de uma igreja e ler um versículo da palavra do Senhor e depois contar 30 histórias da sua vida. Não, porque aqui eu não prego a minha vida, aqui eu prego a vida de Cristo. O compromisso do púlpito é com a palavra, é com o Senhor, não é com a vida pessoal do pastor. Alguns momentos é até propício, mas não em todos os momentos. Eu não posso, meus irmãos, ler 12 versículos da palavra do Senhor para vocês e não falar desses versículos, contar qualquer outra história para vocês. Eu tenho que falar daquilo que Ele me ensina, eu tenho que falar daquilo que Ele tem para a minha vida, e nós temos como compromisso transmitir esta verdade, porque só esta verdade é capaz de produzir transformação. Só essa verdade é capaz, meu irmão, minha irmã, de produzir edificação no seu coração. Nós precisamos entender que as Escrituras precisam ser compreendidas, mas para serem compreendidas, para serem entendidas, elas precisam ser ensinadas. Em segundo lugar, meus irmãos, as Escrituras não são para nós um peso. Não. As Escrituras deveriam ser para nós um fator de alegria no nosso coração, de regozijo na nossa alma, porque afinal de contas, as Escrituras são a própria boca de Deus falando. As Escrituras não são a minha boca, não é aqui eu falando, é Deus falando com o seu povo. As Escrituras representam um mandamento que um pai deixa para o seu filho. Filho, se você quer ser bem sucedido na sua vida, então leia o que eu estou te escrevendo. Se você quer ter uma vida de vitória, não são as correntes da vitória que vão trazer vitória para a sua vida. O que vai trazer vitória para a sua vida é você observar alegremente as Escrituras, aquilo que eu deixei escrito para a sua vida.
terceiro lugar, meus irmãos, o texto vai nos ensinar aqui que nós devemos obedecer às Escrituras. E esta obediência também não deveria ser para nós um peso, mas obedecer às Escrituras deveria ser para nós alegria e prazer. Deveríamos nos regozijar quando nós olhamos para as Escrituras e as Escrituras nos dizem: olha, se você roubava, furtava, não roube, não furte mais. Se você servia a outros deuses, saiba que existe um só Deus e Senhor de todos e de tudo. Sirva a Ele. As Escrituras nos ensinam, meus irmãos, que nós servimos a um Deus bom e como é bom andar em obediência com esse Deus que é bom. E tantas outras coisas que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos, que deveria ser para nós não fonte de peso, mas fonte de alegria, fonte de prazer em obedecer e andar com Deus. Mas, meus irmãos, infelizmente, alguns temas que são pregados na igreja, por exemplo, são temas pesados à igreja. Perdão, pecados, salvação. Do versículo 1 ao 8, Neemias vai nos trazer aqui a excelência da palavra de Deus, ou seja, Neemias vai nos trazer aqui um texto, meus irmãos, onde ele está dizendo para o seu leitor o seguinte: entenda as Escrituras, compreenda aquilo que você ouve. Ele não só pede a Esdras, o escriba e sacerdote também, que traga o livro da lei, mas ele diz para Esdras: olha, ensina este livro da lei ao povo, que o povo está clamando pelo ensino, clamando pelas Escrituras, o povo quer ouvir a voz de Deus. Do versículo 1 ao versículo 8, então, além de haver uma preparação, porque ali são separados vários homens, e homens aí com os nomes esquisitos, né? Que a gente fez a leitura, os nomes bem propícios para aquele tempo. Mas esses homens de nomes esquisitos foram os responsáveis por estar ali no meio do povo, explicando: olha, o que Esdras falou aqui neste versículo é isso, o que ele falou neste parágrafo é isso, o que ele quis dizer com esta palavra foi isso, o que ele quis dizer com esta frase foi isso. Esses homens estavam ali andando no meio do povo, e conforme a leitura ia sendo feita, eles iam então explicando ao povo o que Esdras, o que o texto estava querendo dizer. Que coisa linda, meus irmãos. Olhe para isso, meus irmãos, como algo sublime, como um milagre de Deus. O povo estava recebendo as Escrituras no seu coração, e conforme elas iam sendo explicadas, iam sendo postos para fora ali nos seus corações, as suas mazelas, os seus pecados. E por isso que o povo chega num ponto aqui do texto que o povo está chorando copiosamente, porque eles estavam ali entendendo: nós fomos para o cativeiro porque pecamos contra Deus. Nós passamos 70 anos sofrendo. A nossa nação foi quase dizimada, porque nós resolvemos de um dia para o outro servir a Baalis e a Astarotes, porque de um dia para o outro resolvemos queimar os nossos filhos a Moloque. E é por isso que Deus agiu com juízo sobre nós. E agora, quando a lei estava sendo lida, esse povo estava reconhecendo a sua maldade, estava reconhecendo o quanto eles pecaram diante do Senhor e careciam naquele momento agora de um arrependimento genuíno. Mas arrependimento genuíno, meus irmãos, só vem pela pregação das Escrituras. Ninguém se arrepende só porque decidiu ou porque quer, mas se arrepende porque a Escritura confrontou o seu coração de tal forma que o seu pecado veio à luz, e
então ele se arrependeu daquilo que fez. É tudo obra da palavra do Espírito. Precisamos compreender as Escrituras, meus irmãos, porque a Bíblia não é um livro mágico que transforma pessoas só com uma leitura. Se fosse assim, eu teria feito a leitura dos 12 versículos, teria orado com os irmãos já estariam agora em casa fazendo o seu almoço. Mas a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro espiritual. E ela é conduzida por um Espírito, pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos leva a compreender o que a Escritura diz. Como disse o etíope a Filipe, estou aqui lendo Isaías, cara, mas não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Como é que eu vou entender? Se não tiver quem me ensine. E Filipe então senta com aquele homem e ensina ele as Escrituras. E aquele homem vê o quanto ele era pecador, ele estava fora do reino de Deus. Então ali mesmo Filipe batiza aquele homem. Meus irmãos, isso é milagre, isso é lindo. Isso é lindo quando as Escrituras entram no nosso coração de forma a serem compreendidas, permitindo, portanto, que o Espírito faça a obra em nós. Porque com a compreensão das Escrituras vem a transformação na alma. Percebam, meus irmãos, que a palavra entender ela é mencionada 4 vezes aqui neste texto. Versículos 2, 3, 8 e 12 mencionam a palavra entender. Observe também que Esdras ele levou o livro. E o texto diz que o povo viu Esdras abrindo o livro. Quantos pastores, meus irmãos, sobem no púlpito com a Bíblia e a Bíblia permanece fechada o culto todo? Infelizmente. E assim, meus irmãos, a palavra foi transmitida naquele dia. Foi ensinada àquele povo como um sinal de que deve haver compreensão das Escrituras e deve haver quem ensina. Ao ser ensinada aquele povo, ela realizou uma transformação em seus corações. Aquele povo chorou copiosamente diante da leitura e ensino das Escrituras. Estava diante deles todo o mal que eles haviam feito contra Deus e contra as suas próprias vidas. Meus irmãos, aquele povo ficou cerca de 5 ou 6 horas em pé, desde a primeira hora da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra ser pregada e ensinada. E às vezes a gente na igreja, com 20 minutos de pregação, a gente já começa a olhar no relógio. Não é? A gente já começa a ter pressa de ir, já começa a pensar no frango do almoço. Algumas já começam a pensar, meu marido deve ter casa impaciente, quando cheguei até agora, não voltei da igreja, né? Outros pensam, vou sair daqui, vou para a praia. Cinco horas de pé, debaixo do sol, ouvindo a pregação da palavra de Deus e sendo ensinados nas Escrituras. Devemos nos alegrar com a palavra, meus irmãos. E do versículo 9 ao 12, que vamos ver aqui, são ali os levitas dizendo para aquele povo: olha, calem esse choro, alegrem-se,
porque vocês passaram 70 anos longe das Escrituras e hoje elas estão sendo pregadas e ensinadas. Isso não é motivo de choro, é motivo de alegria. Porque os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, não com a glória lá de Salomão, mas foi reconstruído, bem ou mal, ele está de pé. E agora então a palavra está chegando novamente aos seus ouvidos e é motivo de se alegrar, porque Deus está conosco de novo. Porque onde está a palavra de Deus, ali está a presença de Deus. Então por que vocês estão chorando? Por que vocês estão contristados? Por que vocês estão tristes? Alegrem-se, porque hoje é dia de restauração. É um dia que nunca será esquecido na história do povo de Deus. E não foi, está aqui, faz parte de Neemias 8. Está registrado. Hoje é dia de festa, hoje é dia de se alegrar. Eles estavam no primeiro dia do 7º mês. Lembra do primeiro dia do 7º mês o que era? Era o início das festas em Israel. Expiação, tabernáculos, era o momento deles festejarem. E logo depois, a partir do versículo 13, meus irmãos, vocês vão ver aí na sua Bíblia que eles realizam a festa dos tabernáculos. As Escrituras são motivos de alegria para o nosso coração, meus irmãos. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, versículo 20, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Ali, quando a lei foi lida e explicada, eles tiveram pleno conhecimento do quanto eles eram pecadores, mas naquele momento não era mais hora de chorar pelos seus pecados, era hora de se arrepender, de voltar-se para Deus em alegria, porque estamos de volta para Deus. A primeira reação do povo ao entender as Escrituras foi, de fato, verdadeiramente, compreender a sua condição. Então choraram copiosamente. Mas aqueles que estavam ensinando as Escrituras exortaram o povo para se alegrar. Porque com arrependimento, meus irmãos, vem o perdão de Deus. E só o fato de sabermos que somos perdoados por Deus é motivo de muita alegria. A palavra que fere, meus irmãos, é também a palavra que cura. Da culpa de um dia pecadores, passamos para o perdão dos filhos de Deus. Nós não podemos ter alegria maior que essa. Deus sendo revelado a nós diariamente. Por último, meus irmãos, por último vem a obediência. Compreensão através do ensino, alegria da palavra do Senhor em nossas vidas e a obediência, o prazer de obedecer a Deus. Essa compreensão e esta alegria nas Escrituras nos levam a andar exatamente como ela nos ensina, a andar com Deus, a andar em novidade de vida com Deus. A partir daquele entendimento, a partir daquela compreensão, o povo então passou a andar com Deus segundo os seus preceitos. Por exemplo, Israel nunca mais se permitiu idolatrar. Da idolatria eles foram completamente curados. Nunca mais. E acabaram, por consequência, se tornando até legalistas, que é o que nós vemos exatamente nos Evangelhos. Jesus a todo momento tendo embate com fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, porque eles se tornaram tanto um povo da palavra, um povo do livro, que o Pentateuco, a lei mosaica, era ali a ferro e fogo. Depois, meus irmãos, da leitura, do ensino,
Nos próximos capítulos de Neemias, sabe o que veremos? Um povo que se arrepende pelos seus pecados e confessa seus pecados uns aos outros. Sabe o que nós vamos ver? Um povo que começa a andar nos preceitos de Deus, começa a andar em obediência de Deus, a tal ponto, meus irmãos e minhas irmãs, a tal ponto de terminarem, encerrarem com seus casamentos ilícitos, com seus casamentos mistos, porque durante aqueles 70 anos que eles permaneceram numa outra terra, eles acabaram formando famílias naquela terra, mas agora para habitarem em Jerusalém, agora para voltar a ser povo de Deus, eles deveriam se separar daquelas mulheres pagãs. Você vai ver no final de um outro livro, do livro de Esdras, o livro anterior a este de Neemias, você vai ver lá no final, os homens deixando para trás as suas mulheres com os seus filhos. Deixando para trás famílias inteiras, porque eles não queriam mais, eles não podiam mais estar misturados com outros povos. Vamos ver um povo, meus irmãos, um povo restaurado. Eu concluo, meus irmãos, dizendo para os meus queridos irmãos nesta manhã: nós somos o povo da palavra. Nós somos os Bíblia. Lembra dos Bíblia? Ninguém fala mais, ninguém usa mais essa expressão. Quando passa, um homem naquele seu terno, com aquela sua gravata, no meio dos meninos, jogando bola na rua. Eu lembro disso. A gente tinha até medo. Parou. Quem estava com a bola segurava a bola para não dar uma bolada no irmão com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, meus irmãos, hoje o Bíblia participa até da pelada ali. Porque se ele não participar, ele toma bolada. Se ele não roubar a bola de um garoto ali e fazer uma embaixadinha, ele toma uma bolada. Porque não há o mínimo respeito. Hoje os garotos que jogam bola na rua não falam mais ali o Bíblia ali, ó. Não falam mais isso. Hoje eles falam outra coisa, né? Não, você é só um crente. Nós servimos a Deus, meus irmãos, através de um livro. Nós servimos ao Senhor através de um livro. Este livro precisa ser lido, relido. Deus pega este livro, dá a Jeremias e fala assim: come. E Jeremias come as folhas daquele livro e diz: Senhor, que delícia! Coma este livro. No café da manhã, no almoço, na janta, ao dormir, coma este livro. Porque este livro, meus irmãos, ele é a nossa vida com Deus. Não há vida com Deus sem as Escrituras, não há vida com Deus sem a Bíblia, não há vida com Deus sem leitura bíblica, não há vida com Deus sem compreender as Escrituras, não há vida com Deus sem compreender e entender quem é Deus. E isso só através das Escrituras, isso só através da Bíblia, porque nós somos o povo da palavra, nós somos os Bíblia, nós somos o povo do livro. Nós somos, meus irmãos, porque nós servimos a um Deus que é o Verbo. Nós servimos a um Deus que é o Verbo e deixou de ser o Verbo para habitar entre nós. E foi entre nós a própria Escritura revelada, a própria Escritura que andava noite e dia com o seu povo. Nós somos o povo do livro. Servimos a um Deus que é o Verbo. As Escrituras, meus irmãos, são a nossa regra de fé e de prática. A nossa vida é a palavra de Deus. A nossa vida é o que está escrito nesse livro. Ele é a nossa principal leitura.
Não há como ler nenhum outro livro sem antes ler as Escrituras. É a principal fonte de vida, de restauração e de cura para a nossa alma. É a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos andar por aquilo que o apóstolo Pedro falou. Precisamos dar razão da nossa fé. Precisamos, onde quer que nós estejamos, dar razão da nossa fé. Enquanto temos a oportunidade de ter ainda as Escrituras em nossas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Tua palavra é fonte de vida para todos nós. Nós somos o povo da palavra. Nos ensine, portanto, como igreja do Senhor, a compreendermos, ó Pai, compreendermos que não há vida no reino de Deus sem a palavra. Ajuda-nos na compreensão, ajuda-nos, Senhor, a termos a identidade da Tua palavra em nosso coração. Assim poderemos ser avivados, assim poderemos ser restaurados todos os dias, assim viveremos debaixo da Tua misericórdia e graça todos os dias. Pois é a Tua palavra que realiza tudo em todos nós. É o que te pedimos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.